Vamos, tesouro, não se misture com esta Gentile, diria Dona Florinda. Gentile, 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 responderia Kiko. E você certamente está dizendo, que palhaçada é essa? Calma, eu já explico. Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 14 de março de 2023, sejam todos bem-vindos. E começo logo com um e-mail que eu recebi ontem à noite do Geraldo Matias, que diz o seguinte, ele dizia o seguinte: professor, já é segunda-feira, já é o fim de segunda-feira e não aconteceu o apocalipse econômico previsto pelo seu canal. Por quê? Porque existe liquidez no mercado, disse ele. Bem, o apocalipse, respondo, não é um bloco feito numa única peça. O apocalipse é um processo. E o apocalipse econômico, podem apostar, já começou sim. Eu não respondi ao Geraldo porque era coincidentemente o tema de hoje. Então, se o Geraldo estiver aí, espero que acompanhe o desenrolar deste longo vídeo para explicar o que está acontecendo e o que pode acontecer, mas certamente o que vai acontecer dado o andar da carruagem. Muito bem. Então estamos numa crise econômica derrocada já de 3 bancos grandes nos Estados Unidos, certo? Certo. Bem, os Estados Unidos, por pior que esteja, tem ainda algo surpreendente em relação às informações que nós recebemos. Lá existe ainda uma coisa muito antiga chamada jornalismo. E eu usaria aqui de uma redundância, jornalismo informativo. É uma redundância, porque, segundo os velhos jornalistas, ou jornalistas do passado, o jornalismo sempre foi investigativo, o que é óbvio, mas, dado o, digamos assim, aspecto atual da grande mídia, que é muito mais militante, socialista e globalista do que investigativa, o pleonasmo, ou melhor, a redundância se justifica. Os Estados Unidos, apesar de tudo, ainda têm jornalismo investigativo. Por conta deste jornalismo investigativo, começarei o vídeo de hoje contando 3 historinhas. A primeira historinha começa lá no finalzinho dos anos 90 e comecinho dos anos 2000. Lembram da gigante Enron, a gigante de eletricidade Enron? Bem, um artigo sobre a Enron, publicado já há vários anos aqui na rede, dizia o seguinte: na década de 1990 até o ano 2000, houve uma empresa nos Estados Unidos chamada Enron, que era uma empresa de comércio de energia, serviços públicos com sede em Houston, Texas, que foi formada em 1986 após a fusão entre a Houston Natural Gas e a Internorth Incorporated. Os executivos da Enron, prestem atenção, os executivos da Enron empregaram práticas contábeis que inflaram falsamente as receitas da empresa e, por um tempo, a tornaram a 7ª maior corporação dos Estados Unidos. Com a revelação da fraude, as ações da empresa, que eram negociadas a $90, despencaram para um mínimo de 26 centavos de dólares, quando a empresa foi liquidada pelo pedido de falência sob o capítulo 11 da Constituição. A ex-queridinha de Wall Street, a Enron, se tornou rapidamente um símbolo do crime corporativo moderno. A Enron foi um dos primeiros grandes escândalos contábeis, mas logo foi seguida pela descoberta de fraudes em outras empresas, como a WorldCom, a Tyco International e mais algumas. Após a fusão, Kenneth Lay, que havia sido o diretor executivo e CEO da Houston Natural Gas, tornou-se o CEO e presidente da Enron.
Em 1990, Lay criou a Enron Finance Corporation e nomeou Jeffrey Skilling, que já havia trabalhado como consultor na McKinsey Company e tinha então impressionado Lay. Esse o trouxe para a Enron, o levou para a Enron para chefiar então a nova corporação. Skilling ingressou na Enron em um momento auspicioso. O ambiente regulatório mínimo da época permitiu que a Enron prosperasse grandemente. No final da década de 1990, a bolha das .com estavam em pleno andamento e o Nasdaq atingia 5.000 pontos. Uma das principais contribuições de Skilling para o escândalo foi a transição da contabilidade da Enron de um método tradicional de contabilidade de custos históricos para a marcação a mercado. Ou seja, a marcação a mercado, então, seria uma prática que envolveria o ajuste do valor de um ativo para refletir o seu valor conforme determinado pelas condições daquele momento, no momento do mercado. Então, se a empresa cresceu artificialmente, o valor artificial era considerado o valor real da empresa e assim por diante. Alguns, então, acreditaram que isso era o começo do fim para a Enron, pois, essencialmente, permitia que a organização registrasse os lucros estimados como lucros reais e abria as portas para outras manipulações contábeis. Além disso, o CEO ordenou a criação de uma sociedade de propósito específico, cuja sigla era SPE, para transferir a dívida do balanço da Enron para uma empresa de fachada. A Enron continuou a usar esses truques contábeis para manter sua dívida oculta, transferindo-a para as suas subsidiárias no papel. Apesar disso, a empresa continuou a reconhecer as receitas auferidas pelas tais subsidiárias. Como tal, o público em geral e, mais importante, os acionistas foram levados a acreditar que a Enron estava se saindo melhor do que realmente estava, apesar da grave violação das regras. O caso só foi descoberto em 2001, quando o mercado de ações sofreu uma grave deterioração, fazendo com que investidores e analistas estudassem as finanças da Enron com mais afinco. O colapso da empresa abalou os mercados financeiros e quase paralisou o setor de energia. Enquanto executivos de alto nível da empresa inventavam os esquemas fraudulentos de contabilidade, especialistas financeiros e jurídicos afirmavam que nunca teriam escapado sem assistência externa. As subsecurity e exchanges, agências de classificação de créditos e bancos de investimentos, foram acusados de ter um papel em permitir a fraude da Enron. E por aí vai. Bem, então, depois disso foram criadas novas leis, mas o mais interessante aqui é que esta gigante, aquilo que parecia ser uma gigante, era uma gigante de papel, digamos assim, com um crescimento artificial, enfim, mas tudo planejado por altos executivos, certo? Muito bem. Esses altos executivos, todos eles responderam processos, alguns foram presos, etc. e tal, exceto um grande alto executivo da Enron. Esse passou de boa pela crise, pelo olhar atento da justiça e depois foi trabalhar em outra empresa. Estou falando de quem? De quem? Estou falando deste senhor que aparece na tela. O nome dele é Joseph Gentile. Joseph Gentile. Daí porque Dona Florinda diria, não se misture com essa Gentile, tesouro. Pois é. Bem, esse senhor, então, o senhor Joseph Gentile, pulou para outra empresa, saiu de boa, como disse, e acabou parando numa gigantesca outra empresa, ou melhor,
um dos bancos mais fortes do mundo. E aí vem a segunda historinha. Desde o final da década de 1990, o mercado imobiliário americano estava aquecido pela forte oferta de crédito. Entre 2013 e 2004, o Lehman Brothers, o Banco Lehman, adquiriu 5 credores hipotecários. Isso porque uma grande bolha imobiliária americana estava em expansão. Os empréstimos eram feitos aos mutuários sem documentação completa, de modo que o negócio imobiliário do Lehman permitiu alavancar as receitas da companhia. Ou seja, o sujeito não tinha como provar a renda, mas ganhava empréstimo para financiar a sua casa. O sujeito muitas vezes não tinha nem documento, e os bancos acabavam até empurrando o empréstimo. O sujeito até constrangido, mas eu não tenho essa renda, não tem problema, levo esse empréstimo e não se preocupe com o dia de amanhã. Foi assim. Em 2006, o banco securitizou 146 bilhões em hipotecas, o Lehman, um aumento de 10% em relação a 2005. Além disso, o Lehman Brothers reportou lucros recordes todos os anos entre 2005 e 2007. Para se ter uma ideia, em fevereiro de 2007, o preço das ações do Lehman atingiu o recorde de $86,18 por ação, dando-lhe uma capitalização de mercado de quase 60 bilhões. Entretanto, contudo, porém, ainda no primeiro trimestre de 2007, o mercado imobiliário dos Estados Unidos começava a dar sinais de que iria ruir em breve. Isso porque a inadimplência em hipotecas subprime atingia números cada vez maiores. Em 14 de março de 2007, um dia após a ação ter tido a maior queda diária em 5 anos, o Lehman reportou receitas recordes em seu primeiro trimestre fiscal. Após a divulgação dos resultados, o banco declarou que os riscos decorrentes do aumento da inadimplência estavam bem controlados e teriam então pouco impacto nos ganhos da empresa. 3 dias depois, em 17 de março, havia o temor de que o Lehman seria o próximo banco de Wall Street a quebrar. Isso após o quase colapso de outra instituição, o Bear Stearns. As ações do Lehman, então, caiu quase 48%, o que antes representava só rumores do mercado sobre uma possível queda. Em 15 de setembro de 2008, se tornou uma realidade e o Lehman Brothers, então, declarou falência. No dia em que um dos mais tradicionais bancos americanos quebrou, o S&P 500 caiu 4,71%, o Dow Jones desabou 4,42%, o Nasdaq recuou 3,60%. Ao mesmo tempo, as ações do Lehman caíram 94,25% no pregão da Bolsa de Nova York. E no Brasil, então, a Bolsa derreteu 7,59%. Dias depois deste cenário, o secretário, então, do Tesouro norte-americano e o presidente do Fed de então se reuniram com líderes do Congresso para alertar que os mercados de crédito estavam à beira de um colapso. As autoridades apresentaram, então, um plano de resgate financeiro avaliado em 700 bilhões para resgatar os bancos, o que permitia ao Tesouro ações de instituições com problemas e estabilizar o mercado. No entanto, em 29 de setembro de 2008, o plano foi rejeitado pelo Congresso dos Estados Unidos, afundando ainda mais o já deprimido sistema financeiro mundial. Muito bem, então, depois da quebra do Lehman, mais leis foram criadas e tal para proteger o mercado. Mas o mesmo problema que havia acontecido na Enron apresentava-se também ali em relação às linhas de crédito facilitada. O pessoal dava crédito a rodo. Ordem de quem? Dos altos executivos do banco. Muitos foram para a justiça, para o banco dos réus, outros foram presos e, novamente, um alto executivo do Lehman saiu-se de boa.
Quem? Você já deve imaginar. Joseph Gentile. Ele era então um alto executivo do Lehman e saiu novamente sem nenhum respingo de lama na fatiota. Pois é. Agora então vamos para a terceira historinha do dia. Quem era um dos altos executivos do Silicon Valley Bank agora? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se você pensou em Joseph Gentile, acertou. Ele novamente estava como alto executivo de um banco que faliria. E faliu muito rápido. Foi questão aí de 24, 30 horas e tudo ruiu. E o homem parece novamente sair ileso da treta. Bem, agora que vem a parte interessante dessa história. O senhor Joseph Gentile é aluno da famosa escolinha do professor Girafales. Quer dizer, que Girafales? Ele é aluno da escolinha do satânico doutor Klaus Schwab, lá do Fórum Econômico Mundial. Ele faz parte da elite que comanda o espetáculo. Ele faz parte do Fórum Econômico Mundial. O News Punch comentou esse assunto hoje. Vejam que interessante, daí porque eu falei sobre o autêntico jornalismo ainda exercido lá pelos lados do tio Sam. Diz o News Punch: os principais usuários do Twitter estão brincando que Joseph Gentile é muito ruim em seu trabalho, pois onde ele vai a casa cai, né? Só que diz o News Punch, esse pessoal que está brincando não entendeu nada. Gentile, ao contrário, é muito bom em seu trabalho. Ele e outros como ele estão atendendo às ordens da elite global. Eles estão sendo ricamente recompensados, repetidamente, enquanto as pessoas comuns estão sendo roubadas cegamente. O que estamos vendo é um impulso para o começo do governo global, que está sendo camuflado em humanitarismo, multiculturalismo, bem como ameaças fabricadas como aquecimento global e PANDES, a fim de condicionar a população a aceitar, desculpem a nossa falha, a aceitar um governo mundial único. Para que isso ocorra, a elite está planejando criar uma crise financeira global como o mundo nunca viu. Das cinzas dessa crise financeira, então, surgirá a fênix de uma nova ordem econômica internacional. O público será informado que a nova ordem é a única maneira de estabilizar a economia mundial e salvar o pouco que resta da sua riqueza. E se aprendemos alguma coisa com a crise manufaturada que foi a Punch, então as massas tradicionais cairão provavelmente no gancho, na linha e na chumbada do engano. Mas lembra, ou melhor, sugere o News Punch, que você pode estar um pouco em dúvida. Deve estar se perguntando, por que a elite global faria a economia mundial entrar em colapso? Justamente quando isso significaria também que eles destruiriam a sua própria riqueza no processo. Não tem algo meio errado nessa história? Isso de fato acontece. Muita gente aqui pergunta, professor, eu não entendo. Você diz que a elite global quer destruir a economia. Mas como assim? Eles não vão destruir a eles mesmos? Bem, quem responde é o News Punch. Ele diz, a resposta é não. A elite vem consolidando sua riqueza para protegê-la há séculos. O processo de consolidação acelerou dramaticamente nos últimos anos. Com a crise financeira global em 2008,
Lembram do doutor Joseph Gentile? Pois é, mas também lá em 2001, não é mesmo? Com a quebra da gigante Enron, mas também com a Punch, permitindo que a elite ficasse mais rica, enquanto o resto de nós ficava mais pobre. Quando o sistema financeiro mundial finalmente entrar em colapso, a elite estará posicionada, meu amigo, para comprar o que sobrar, centavo por centavo. Então pergunta a News Punch, onde isso deixa o resto do mundo, financeiramente falando? E eles mesmos respondem, a resposta está na escravidão de um sistema governamental mundial tecnocomunista, liderado pelo Fórum Econômico Mundial em Davos e nas mãos ocultas que controlam a face pública dessa cabala. Pois não é o que eu venho dizendo aqui há anos já? Pois é. Se você prestar atenção agora, poderá ver que tudo ao seu redor está sendo projetado para esse objetivo. Ao longo do século passado, os Estados-nação foram forçados a contrair dívidas maciças pelos bancos centrais para garantir que, uma vez que o colapso começasse, criaria um esforço dominó em todo o mundo. Estamos atualmente vendo uma mudança em direção a uma sociedade sem dinheiro, por meio da ajuda da tecnologia blockchain, que facilitará uma nova moeda de reserva sob o FMI e o Banco Mundial, conhecida como CDB, ou então Direito Especial de Saque. A elite globalista está, portanto, forçando seus estados vassalos, prestem atenção nesse termo, ele é bem antigo e bem atual, né? Estados vassalos a avançarem para a centralização da moeda na forma da chamada CBDC, moeda digital do Banco Central, que, a propósito, não é moeda de forma alguma, é só um software projetado como uma ferramenta de total controle social. É um software. Ele pode ser programado, por exemplo, para te dar um prazo. Digamos que você tenha 10 mil reais no banco. E esses 10 mil reais estão ali para render algum jurinho até o fim do ano. Só que aí alguém decide que esse dinheiro precisa ser gasto em 3 meses. Você não pode acumulá-lo até dezembro. Você terá que gastar ele no máximo aí até setembro, ok? Para quê? Para que você não acumule capitais, porque nós entraremos, Porque nós entraremos num mundo onde não haverá mais o rico acumulando mesquinhamente o dinheiro para si. Você será obrigado a gastá-lo em 3 meses, senão ele vence, vira porra. Então você sai por aí loucamente comprando chuveiro, máquina de lavar, geladeira, sapato, calça, meia, mesmo não precisando, né? Porque é um software, entendeu? Eu também já falei sobre isso em alguns outros vídeos. Bem, e por aí vai, né? Mas para terminar ele diz, é fácil ver por que os CDBs atraem os autoritários de extrema esquerda em Davos. Se eles podem cancelar seu saldo bancário com um único toque de tecla, você não tem liberdade, não tem autonomia. Você é só um escravo do sistema e totalmente dependente das elites. A elite está se tornando tão arrogante que está até admitindo seus planos, e o fato de que se trata de controle social já nem é mais mascarado, não há mais pudor nem em relação a isso. E caso você pense que esta é uma teoria da conspiração, termina dizendo o News Punch, que nunca poderá acontecer aqui, você deve estar ciente de que a elite está discreta e enganosamente fazendo movimentos para centralizar a moeda agora nos Estados Unidos, sem qualquer discussão pública. Daí a importância dessas crises, com esses altos executivos do Fórum Econômico por trás. Por quê? Porque desde a Enron, perceberam? Vêm novas leis. E agora, com mais uma crise se anunciando aí, o povo mesmo, ele vai pedir, implorar para que mude tudo na economia, porque nós já não aguentamos mais essa intranquilidade. Entendeu? É assim.
É assim que a banda está tocando. Então, é claro, meus amigos, que o apocalipse econômico já começou, porque esse pessoal de Davos não dá sinais de que vai entrar numas assim de autoanálise, né? Se arrepender dos pecados, né? Pois é, parece que não. Então é isso. Crises são planejadas para que haja mais controle, mais leis, até que finalmente surge então o dinheiro, que é só um software programado, com limitações. Aliás, esse dinheiro é aquele que avisa onde você foi, onde você está, se você comprou um picolé na esquina, etc. e tal. Muito bem, mas para terminar tem ainda mais uma notinha, porque o meu amigo Geraldo disse ontem que há liquidez no mercado. Mas que liquidez é essa? É o dinheiro que está aí no seu bolso, companheiro. A matéria saiu no Natural News e diz o seguinte: matematicamente, o que tudo isso significa, essa crise agora, é que o Tesouro e o Fed terão que imprimir dinheiro, mais dinheiro ainda, além de tudo que já foi impresso, para sustentar os bancos falidos, especialmente à medida que o contágio se espalhar e mais bancos afundarem à medida que o Fed aumentar as taxas de juros. Uma espécie de demolição controlada dos Estados Unidos, economia e bolsa de valores. Isso vai diluir o valor do dólar e causar grandes aumentos de inflação. Quem está dizendo isso é o Natural News. Em todos os produtos que você normalmente compra, como mantimentos, moradias, roupas, combustível e assim por diante. Todo esse dinheiro impresso é criado como dívida nos ombros dos contribuintes dos Estados Unidos, e o governo se moverá para confiscar cada vez mais dinheiro do povo americano para tentar escoar o pesadelo financeiro que criou, entendeu? Então ele cria um pesadelo financeiro, aí precisa de dinheiro, liquidez, para dar a sensação de que não estamos no apocalipse, só que ele faz isso colocando a mão no seu bolso, entendeu? Pois é. Joe Biden está pressionando impostos muito altos, mesmo quando os Estados Unidos estão no caminho, com novos programas de gastos, para atingir mais de 50 trilhões em dívida nacional até 2030. Que não haja ilusões sobre como isso terminará. O colapso total do dólar, do sistema bancário dos Estados Unidos, como conhecemos. Talvez, diz o Natural News, fosse esse o plano o tempo todo. Bem, a matéria, na verdade, começou dizendo: 3 bancos americanos faliram na semana passada, o Silvergate, Silicon Valley Bank e Signature. O contágio tomou conta e rapidamente começou a se espalhar para outros bancos. Todo o sistema bancário dos Estados Unidos seria entrado em colapso a partir de ontem, segunda-feira, se não fosse o FDIC entrando em ações e se oferecendo para resgatar até mesmo os depósitos não segurados pelo SVB. O FDIC normalmente cobre apenas $250 mil, eu já falei sobre isso num vídeo anterior, em depósitos por pessoa ou instituição. Para tentar evitar o colapso sistêmico total, eles anunciaram uma sessão de emergência ontem que cobririam todos os depósitos desses bancos. Todos? Todos. O problema é que o FDIC tinha pouco mais de 100 bilhões em fundo para fazer isso. No entanto, o total de depósitos bancários mantidos em toda a América está se aproximando de 10 trilhões. Com efeito, o FDIC só tem fundos suficientes para cobrir cerca de 1% dos depósitos bancários da América. Então, como é que vai fazer? Que liquidez é essa? Olha, nós temos um dinheiro aqui para pagar aqueles que têm mais de $250 mil, ok? Sim, mas quanto? Não, a gente cobre o SVB. E o resto? O resto não, porque a gente só pode cobrir o SVB, a gente só tem 1% de todos os depósitos da América, entendeu?
Pois é. Pior ainda, os bancos nos Estados Unidos têm mais de 300 trilhões em passivos de derivativos. Isso é 30 vezes maior do que os 10 trilhões em depósitos. O FDIC tem apenas uma pequena fração de uma fração para sequer pensar em cobrir essas perdas, caso os derivativos comecem a se desenrolar. Então, se você concluiu, não vai dar, né? Não vai dar para liquidar todo mundo, né? Não vai. E aí, como é que fica? Vai quebrar, né? Parece que vai quebrar. Mas não sou eu que estou dizendo, é o Natural News. Então, meus amigos, com essa sensação de que há liquidez, tomemos muito cuidado porque há liquidez em casos bem específicos, né? Mas e se o SVB desencadear aí uma onda enorme de outros bancos, não só esses 3 que já quebraram? Aí o FDIC terá como cobrir? Terá como liquidar tudo? Sim, terá 1%. E o resto? Bem, aí muda-se tudo, né? Aí vem o Great Reset, não é mesmo? Aquele em que você não terá nada. Mas será. Feliz. Muito bem, só para terminar aqui, mais umas notinhas bem rápidas desta maravilhosa crise inventada, né? É rápido, prometo ser rápido. Aqui diz o Infobae, a Bolsa de Valores de Tóquio registrou quedas acentuadas devido ao receio do impacto do setor financeiro da falência do Silicon Valley. Já aqui a CNBC diz que os mercados da Ásia caem, liderados pelo Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, à medida que os investidores avaliam as preocupações do SVB. E, coincidentemente, com a queda das bolsas no Japão, então, diz aqui a agência TASS de notícia, que é da Rússia, que o preço do varejo do ouro no Japão atingiu ontem a histórica alta de $67 por grama. Pois é, então os japoneses estão correndo para o ouro. Bem, por enquanto é isso. Então lembrem-se das sábias palavras de Dona Florinda. Não se misturem com esta Gentile, tesouros. Até amanhã, se Deus quiser.